O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós são irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos, a liturgia de hoje está bem unida. A primeira leitura, em união com o Evangelho e também o Salmo de hoje. Porque nós queremos ser esse povo de Deus que vai compreendendo conforme vai andando, conforme vai caminhando nessa estrada com Cristo, que Ele, Jesus, Deus, é o nosso modelo. E sendo o nosso modelo, nós deveríamos aprender dele tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Como filhos obedientes, quando Deus falar, quando Ele fala, nós devemos ouvir, prestar muita atenção no que Ele diz e colocar em prática, para que assim a gente possa ir também chegando à plenitude perfeita de filhos, como Deus espera de cada um de nós. Porém, no decorrer da nossa vida, nós vamos nos deparando com a nossa fraqueza, a fraqueza humana, que muitas vezes parece que se coloca na nossa frente de uma forma que a gente nem consegue desviar. Assim, a primeira leitura diz que nós precisamos lavar-nos, purificar-nos, tirar a maldade dos nossos corações da nossa frente. Isto é, a gente precisa ter essa atitude de ir nos afastando sempre do mal, do pecado, daquilo que pode corromper a vida do ser humano. Deus vai nos falando também que esta obediência é própria de quem se coloca diante de Deus como aquele que é filho, aquele que é discípulo, aquele que busca nele todas as realidades que talvez ainda não consiga. E a gente entende muito bem isso quando olhamos para dentro do nosso coração. Dentro desse coração, muitas vezes eu gostaria de encontrar só coisas boas. Já fez a experiência de se olhar, de verificar aqui dentro
olhando para o seu ser mais interior, aquilo que está mais íntimo, e perceber, poderia ser melhor, sabe? Poderia ser diferente. E aí você até faz um compromisso com o Senhor: Senhor, eu queria tanto, como eu queria que toda essa realidade que eu encontro, que eu percebo, que eu vejo dentro, não fosse para fora, sabe? Que as minhas ações fossem ações verdadeiramente de alguém que encontrou o Mestre, e não esse tipo de ação que eu acabo, de alguma forma, cometendo. Que as minhas atitudes fossem atitudes de pessoas simples, como diz o Evangelho de hoje, né? Que eu não queira aparecer, que eu não queira usar da vaidade. Aqui no Evangelho, nós percebemos que algumas pessoas no tempo de Jesus, e Jesus está aqui falando para os seus discípulos, mas também ensinando para todos aqueles que querem ouvir. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: olha, cuidado com esse tipo de autoridade que faz com que você vá se afastando mais do projeto que Deus tem para você na sua vida. Deus pensa algo tão bacana, desculpa usar essa palavra, né? Mas eu quero atingir também os jovens. Deus pensa para nós algo tão legal, tão bacana. Deus até, sabe, fica torcendo lá, como um bom flamenguista, ele fica torcendo lá para que você dê certo. Às vezes a gente comete umas situações, umas realidades que deve desanimar muito o coração de Deus. Porém, nessa hora, nós precisamos acalmar o nosso coração, e temos alguns exemplos que nos ajudam nesse segmento de santidade, de obediência e de simplicidade. Quero trazer 3 aqui. Deus é simples. Então, o primeiro exemplo vem do próprio Jesus Cristo, que se fez homem e está ali, olha, no meio do seu povo, ensinando, não se colocando nas alturas como um Deus, mas se fazendo presente e estendendo a mão para ajudar. O segundo exemplo, São José. Nós estamos no ano de São José, não poderíamos deixar de citá-lo. São José, que em tudo foi obediente a Deus, mas também com muito cuidado, cuidou do menino Jesus, de Nossa Senhora. Tem uma imagem da Sagrada Família que eu acho maravilhosa, onde Jesus está ali, né, meio que brincando. Imagina Jesus, Deus brincando, São José ali do lado de Nossa Senhora, e o olhar atento a tudo aquilo que está acontecendo, querendo demonstrar na simplicidade de José um cuidar do bem precioso da igreja, Nossa Senhora e o Filho de Deus. Depois, não poderemos também deixar de citar a Virgem Maria, que através do seu fiat, do seu sim, se coloca aos pés de Deus com simplicidade. Uma grande mulher, jovem, mas simples. Deus é simples, São José é simples, a Virgem, Nossa Senhora, é simples. E quanto mais a gente é simples, mais a gente vai se aproximando do projeto que Deus tem para nós. Hoje essa homilia não poderia deixar de ser sobre simplicidade. E também deve chamar a nossa atenção para que a gente tenha cuidado com aquilo que são os sinais exteriores. Será que quando nós fazemos uma revisão de vida, será que a gente tem observado dentro da nossa realidade, do jeito que somos,
como tratando as pessoas, será que estamos sendo sinal de pessoas arrogantes ou sinal daquela que aprendeu com Deus, com São José e com Nossa Senhora? Precisamos ter um coração puro, purificai, lavai, ter um coração como um coração de criança. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deus sabe das nossas dificuldades, Ele também nos perdoa quando nós caímos, mas precisamos estar sempre buscando esse crescimento, essa simplicidade. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente observa a natureza e a natureza fala muito conosco. Eu já vi algumas gaivotas voando. Já viram gaivotas voando? Alguma pelo menos? Quando observamos as gaivotas e alguns pássaros, percebemos que muitas vezes esse voo que eles fazem tem uma direção como que um V. Percebeu isso já? Talvez você de casa tenha percebido. E esse V diz que existe sempre alguém na frente que está talvez recebendo o maior impacto. E porque recebe o maior impacto, acaba se cansando. O simples é aquele que, cansado por estar na frente, se coloca lá atrás, no último lugar, porque precisa também de ajuda, de amparo. As gaivotas nos ajudam porque nós queremos também ir para o final da fila. O final da fila significa que eu quero, naquela situação, ser simples. Naquela situação, quero obedecer. Naquela realidade, eu quero imitar a Cristo. Nós, cada um de nós, como igreja, somos convidados a sermos um organismo de serviço a todos. Penso que hoje a palavra de Deus falou muito para nós, não é? Muito mesmo. E essa realidade que nós extraímos da palavra hoje fez com que eu me lembrasse de uma música. Calma. Fez com que me lembrasse de uma música do Valmir Alencar, facinha de cantar, que diz: onde está o seu irmão? Meus queridos, na simplicidade, se você puder, procure o seu irmão hoje, verifique e queira se colocar como uma gaivota que está cansada e que precisa pedir perdão, dar o perdão, porque, afinal de contas, onde é que está o seu irmão? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.